Comecei. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Samuel Coelho Castro, para quem não me conhece. Eu sou orientando do professor Wagner e da professora Eulália agora. Sou orientando do professor Wagner, eu trabalho com RNA, e da professora Eulália, porque genética é a minha área de interesse. Bom, eu tenho absoluta certeza que vocês querem saber mais da disciplina do que sobre mim, então eu vou começar logo brevemente. Bom, primeiramente, a gente tem que entender os conceitos iniciais da genética, certo? Para facilitar. Então, o que a gente vai ter? O genótipo, ele vai ser o conjunto de todos os genes e todos os alelos que um animal tem, certo? Mas, Samuel, o que é um gene? O gene, ele é um código que é usado pelas células da gente e dos animais para sintetizar proteínas. E o que são proteínas? Proteínas é tudo que a gente vê, então, cabelo, cor do olho, certo? Então, os genes, eles são os códigos de expressão das proteínas, enquanto os alelos são a forma como esses genes eles se apresentam. Se eles são azão, se eles são azinho, certo? Então, a gente entendeu o conceito de genótipo. O genótipo é o conjunto de todos os genes e todos os alelos que um animal possui, enquanto o gene é o código necessário para a síntese de uma ou mais proteínas, perdão, e os alelos, eles são a forma como os genes podem se apresentar, sendo azão ou azinho. Azão a gente usa para representar o alelo dominante e azinho a gente usa para representar o alelo recessivo. Fenótipo é aquilo que nós podemos observar em um animal. Então, por exemplo, a cor do meu cabelo é preta. Isso é uma característica fenotípica, ou seja, é uma coisa que eu consigo observar, certo? Então, por exemplo, a quantidade de leite que uma vaca produz é um fenótipo, porque é uma coisa que você consegue observar, certo? Agora, o ambiente é como o genótipo ele sofre alteração. Então, o ambiente ele é o local onde o animal ele está e como aquele ambiente é capaz de influenciar ele. Então, fatores ambientais vão incluir a alimentação, o manejo, o clima, a sanidade e ou muitos outros fatores, certo? Aqui está uma esquematização didática para vocês conseguirem entender. O genótipo ele vai ser o conjunto dos genes de um indivíduo, o ambiente é o local e as circunstâncias a cujo qual aquele animal está submetido, e o fenótipo é aquilo que nós conseguimos observar. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Ficou claro para todos o conceito de genótipo, fenótipo e ambiente? Ou alguém tem alguma dúvida sobre esses conceitos? Certo? Então, agora a gente vai observar como os genes atuam na expressão de um fenótipo. Então, aqui a gente tem uma esquematização didática em que eu mostro que o genótipo ele é azão-azão, por exemplo. Genótipo, gente, vai ser sempre um par. Quando uma questão pedir para vocês qual é o genótipo desse animal, ele é azão-azão, ou azinho-azinho, ou azão-azinho. Genótipo é o que o animal é geneticamente. Gene ou alelo vai ser representado dessa forma: ou é o alelo dominante, ou é o alelo recessivo. A homozigose ela vai acontecer quando dois alelos ocupam o mesmo locus gênico. O que é o locus gênico? O locus gênico é onde o gene está no cromossomo. É o local onde ele mora, é a casa do gene. Enquanto loci são vários locos, ou seja, são vários locais onde o gene vai estar, certo? Loci quer dizer vários locos. Então, o entendimento do que é um loco gênico e do que é um loci gênico é essencial para o entendimento do melhoramento animal, certo? Então, loco gênico
é o local onde o gene está no cromossomo. Lote gêmeo são várias posições que você tem várias casas onde os genes atuam, certo? Então, o entendimento do locus gênico, ele vai se relacionar com o melhoramento animal, porque a gente tem que entender como os genes atuam na formação de um fenótipo e que existem interações que são intraloci, ou seja, são dentro do mesmo locus, e interloci, ou seja, entre um locus de uma posição e um locus de outra posição, certo? Essas posições eu falo relativas ao cromossomo. Alguma dúvida em relação aos conceitos de homozigose e locus gênico e genótipo e como a gente representa ele? Ou isso está de boa? Ficou claro para todo mundo? Ok. Então agora vai entrar o grosso, né, gente? A gente vai explicar como os genes atuam na formação de um fenótipo. Nós temos o modo de ação gênica, o modo aditivo. Anotem isso porque isso é importante, certo, pessoal? Os modos de ação gênica, eles podem ser aditivos ou não aditivos. Eu vou começar pelo modo aditivo. O modo aditivo não vai haver dominância entre os alelos, de modo que os genes eles vão se comportar como se fossem tijolos. Para construir uma casa, você precisa usar tijolos, certo? No modo aditivo, nenhum tijolo quer ser melhor do que o outro. Todos os tijolos atuam em conjunto para formar uma casa, não é, pessoal? Dessa forma, no modo aditivo, não vai haver dominância entre os genes. Um gene completa o outro, certo? Há uma complementariedade gênica. Eu vou dar um exemplo para vocês no modo aditivo. Se eu tenho um animal preto e um animal branco, no modo aditivo, se eu cruzasse os dois, o animal iria nascer preto e branco, certo? Genes que atuam no modo de ação gênica do tipo aditivo, eles se complementam de modo que não há dominância entre eles. Nenhum gene quer ser melhor do que o outro, certo? Eu gosto de dar o exemplo do tijolo, porque é um exemplo que todo mundo entende. Mas, para quem quer conceito de livro, está aqui como o modo de ação gênica pode ser definido. Ele é o efeito total de um conjunto de genes perdão, o efeito total do conjunto de genes vai ser igual à soma dos efeitos de cada gene. O gene tem ação própria, independentemente dos outros que fazem parte do genótipo. Ou seja, os genes, eles colaboram entre si para a formação de um fenótipo. Cada gene tem uma ação própria, cada gene tem uma importância, certo? De novo, aquele exemplo do animal preto e branco, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre modo aditivo? Ou quer que eu repita novamente o que é o modo aditivo? Certo? Então, tudo bem. É a facilidade que a gente tem de trabalhar com características que possuem um modo aditivo. Gente, sempre vai ter previsibilidade em relação ao modo de ação gênico aditivo. A gente não confunde o fenótipo com o genótipo, porque o animal azinho azinho, ele é diferente do animal azão azinho, que é diferente do animal azão azão. Então, por exemplo, vamos imaginar que esse animal aqui ele seja preto e esse animal aqui ele seja branco. Se eu cruzar preto com branco no modo aditivo, esse animal heterozigoto ele vai ser preto e branco. Ou seja, eu consigo identificar quem é quem. Não há confundimento entre o genótipo e o fenótipo. Ou seja, eu posso selecionar aqueles animais que eu quero no meu plantel, certo? Se eu só quero animais pretos, basta que eu selecione apenas animais pretos. Se eu quero animais brancos, basta apenas que eu selecione animais brancos, certo?
Ficou claro isso, do porquê que o modo aditivo ele é tão legal de se trabalhar, porque os genótipos eles são facilmente identificados. Então, se a professora Eulália perguntar na prova quais são os benefícios de se trabalhar com uma característica do modo aditivo, bom, os genótipos eles são facilmente identificados. Ou seja, não há confundimento entre o fenótipo e o genótipo. Bom, aqui a gente tem novamente aquilo que eu falei para vocês, porque assim, ao acasalar indivíduos fenotipicamente superiores, seus descendentes também são superiores. Porque é o seguinte, se eu acasalo animais superiores, ou seja, vamos supor que esses animais aqui eles sejam musculosos. Eu acasalo dois animais musculosos e eu vou sempre ter todos os filhos daquela geração musculosos. Por quê? Porque no modo aditivo é fácil identificar quem é musculoso, quem é normal e quem é fraquinho, certo? Então, se eu quero na minha fazenda só animais musculosos, no modo aditivo eu vou selecionar animais azão e os filhos deles também serão musculosos, certo? Todo mundo entendeu essa questão da facilidade de se trabalhar com o modo aditivo, não é mesmo, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, não fiquem em silêncio, por favor. Bom, se tratando também do modo de ação gênica aditivo, a gente tem que o seguinte: no modo aditivo, o maior valor fenotípico corresponde ao genótipo homozigoto dominante. Samuel, não entendi nada. Calma. Isso significa dizer que o animal que é homozigoto dominante, ele sempre vai ser o valor máximo. Ou seja, um animal que é azão, vamos supor que aqui ele seja musculoso, ele é fraquinho, azinho, e azão, ele é normal. Na minha fazenda, eu só quero animais musculosos. Então, o meu valor máximo vai ser sempre azão, certo? E o que, que acontece? No modo aditivo, o heterozigoto sempre vai ser a média dos dois homozigotos. Então, se a professora Eulália perguntar na prova, por exemplo, ela bota lá uma questão e pergunta qual o modo de ação gênica que atua sobre essa característica. E você somar o valor do homozigoto dominante e somar o valor do homozigoto recessivo, e isso der a média, então você está se tratando de um modo de ação gênica do tipo aditivo. Samuel, não entendi. Bom, vou explicar novamente. Aqui eu tenho azinho sendo o valor mínimo e azão sendo o valor máximo. 200 mais 100 dá 300. Dividido por 2, que é a média, dá 150, que é exatamente o valor do meu heterozigoto. Certo, pessoal? Então, vocês entenderam. Agora, a gente vai fazer um exercício aqui que está aqui em cima, certo, pessoal? Ó, a gente observa que esse alelo dominante aqui, ó, Bzão, ele tem um valor de 10. Esse Bzinho tem um valor de 4. 10 mais 4 dá 14. 14 dividido por 2 dá 7. Ou seja, eu estou me tratando de um modo de ação gênica do tipo aditivo. Por quê? Porque o heterozigoto é a média dos dois homozigotos, certo? Agora, o que eu vou querer de vocês? Eu quero que vocês encontrem o valor de cada alelo, né? Isso também pode acontecer em prova, da professora Eulália pedir o valor de cada alelo. Então, ó, aqui a gente tem o valor mínimo. Bzinho, vale 4. E eu quero descobrir quanto vale o alelo azão ou o alelo Bzão. Samuel, e o Bzinho, vale quanto? O Azinho ou Bzinho vale quanto? Simples, não vale nada, certo? O homozigoto recessivo, ele é o valor mínimo. É como se ele não valesse nada, não vale zero.
certo? Para mim, eu só sou interessado em animais musculosos. Então, animais que são fracos, eles para mim não têm valor algum, certo? Então, agora a gente vai observar o valor de alguns genótipos aqui abaixo para tentar descobrir qual é o valor de cada alelo. Eu olhei todos eles e vi que um aqui ó, só tem um azão. Tá vendo? Então, o que, que acontece? Esse aqui só tem um azão. Esse é o valor mínimo, 4. Esse daqui tem um azão e saltou para 6. Tá vendo? Ele não tem outro alelo aqui, senão o azão. Então, 4 menos 6 dá 2. Então, o valor do alelo A é 2. E do alelo B? Bom, do alelo B, a gente vai observar aqui um que tem 2B, certo? Ele tem 2B e vale 6. Ora, se ele tem 2B e vale 6, e aqui o valor mínimo eu tenho 4, o que, que acontece? 6 menos 4 dá 2. Opa, só que esse é o valor de dois alelos. Então, eu vou dividir 2, certo? Por 2. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Então, o valor do B é 1. Certo, pessoal? Então, vocês conseguiram acompanhar o raciocínio por trás do valor de cada alelo? Ou foi muito rápido? Certo? Pessoal, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, eu estou indo bem devagar para que todo mundo possa entender. Mas não se acanhem em perguntar. Vocês não são burros por perguntar, tá, pessoal? Eu tenho o maior amor do mundo de responder vocês. Ninguém é melhor do que ninguém. Bom, agora que a gente saiu da facilidade, agora a gente vai compreender o modo de ação gênica do tipo não aditivo. No modo de ação gênica do tipo não aditivo, ele é uma bagunça. As expressões dos genes, elas não são lineares. Samuel, o que que isso significa? Significa que a expressão gênica, ela é imprevisível. Ou seja, os genes, eles se comportam de uma maneira que, se meu pai é preto, eu não posso garantir que eu, quando nascer, vou ser preto, certo? No modo não aditivo, eu não tenho como garantir nada. Pode acontecer de um pai preto ter um filho branco, pode acontecer de um pai azul ter um filho vermelho. No modo de ação gênica do tipo não aditivo, as coisas elas são uma bagunça, certo? Mas para quem quer conceito de livro, no modo não aditivo, as expressões dos genes não são lineares em consequência dos diferentes tipos de interação que pode ocorrer entre os mesmos, certo? Esse é o conceito que está lá no livro Biologia Molecular do Gene, na página 27. Bom, agora a gente vai entender quais são os modos de ação gênica do tipo não aditivo. A gente vai ter a dominância completa, a dominância incompleta, a superdominância e a epistasia, certo? Anotem esses conceitos, pois eles são essenciais para a compreensão dos modos de ação G. Bom, a dominância completa, ela é uma interação entre alelos do mesmo locus, ou seja, fenótipos idênticos são produzidos pelos indivíduos azão-azão e azão-azinho. Samuel, o que que isso significa? Significa que quem manda é o alelo azão. Se tiver um alelo azão, o animal vai se comportar como se ele fosse azão-azão, certo? Então, eu não consigo diferenciar esses dois caras aqui, certo? Vamos supor que azão-azão seja preto e azinho-azinho seja branco. O que, que ia acontecer? Se eu cruzasse azão-azão com azinho-azinho, todos os filhos nasceriam pretos, porque todos eles seriam heterozigotos, certo?
Então, no modo de ação gênica do tipo não aditivo, em uma situação de dominância completa, o alelo azão domina sobre o alelo azinho, de modo que ele mascara o alelo azinho, ele domina sobre ele, certo? Esse conceito foi compreendido por todos. Eu sei que isso aqui é uma coisa que vocês já viram no ensino médio, muitos de vocês devem estar até entediados, mas eu espero que esse conceito ele tenha sido fixado na cabeça de vocês, certo? Eu posso passar, né, pessoal? Ok. Então, agora a gente vai ter aqui um exercíciozinho para a gente. Supondo que um gene A determine a produção de leite igual a 2.000 quilos e seu alelo recessivo Azinho 1.000 quilos, assim a gente vai ter o seguinte: Azinho Azinho, no modo de ação gênica do tipo aditivo, Azinho Azinho, se comporta do mesmo jeito, enquanto Azão Azão tem um valor máximo. Esse animal, Azão Azinho, quantos quilos de leite ele iria produzir? Quantos quilos de leite o heterozigoto ele iria produzir? Se o azão azão produz 2.000 quilos e o azinho azinho produz 1.000, quanto o heterozigoto iria produzir, pessoal? Em uma situação de dominância completa. 1.000? 2.000. 2.000, mas você tentou, né? Isso é importante. Falar, tentar é importante. E errar também, certo? 2.000. É 2.000. Por quê? Porque o alelo dominante, ele mascara o efeito do alelo recessivo. Se o alelo dominante, se o animal que tem azão-azão produz 2.000 quilos, em uma situação de dominância completa, o azão-azinho também produz 2.000 quilos. Por quê? Porque esses dois animais, no modo de ação gênica não aditivo, em uma situação de dominância completa, esses dois têm o mesmo comportamento. Então, o que um faz, o outro também faz. Só o azinho azinho que é diferente. Vocês compreenderam o porquê é 2.000 quilos? Se não compreenderam, não se acanhem em perguntar. Darlana, entendeu? Ok. Bom, agora que nós entendemos como a dominância completa ela se comporta, a gente vai entender uma situação de dominância incompleta. Em uma situação de dominância incompleta, os heterozigotos eles vão ter um valor fenotípico próximo do homozigoto dominante. Então, na dominância incompleta, o heterozigoto ele parece um pouco com o homozigoto dominante, mas ele não é igual. Então, por exemplo, se o homozigoto dominante azão-azão tem valor 2 e o homozigoto tem valor, o homozigoto recessivo azinho-azinho tem valor 0, o heterozigoto azão-azinho tem valor 1,5 e não 1, certo? Então, no modo de ação gênica do tipo não aditivo, em uma situação de dominância incompleta, o homozigoto tem um comportamento próximo ao do homozigoto dominante. Perdão, o heterozigoto tem um comportamento próximo ao do homozigoto dominante, certo? Agora a gente vai ter a superdominância. A superdominância é quando animais heterozigotos são superiores aos dois homozigotos, certo? Então, o heterozigoto ele vai ser sempre superior aos dois homozigotos em uma situação de superdominância. Dúvidas sobre o 2? Querem que eu repita alguma parte? Vocês não pegaram alguma coisa? Certo, pessoal? Qualquer coisa, só falar. Sempre nesse percentual, sim. Mas, tipo assim, você fala 1,5? Não. Tipo assim, o homozigoto
em uma situação de dominância incompleta, ele vai ter um valor próximo, mas não é exatamente 1,5. 1,5 é só um exemplo, entendeu? Mas ele sempre vai ter um valor próximo ao do homozigoto dominante. Agora, em uma situação de superdominância, ele vai ser bem superior, na maioria dos casos que a gente tem. Bom, agora eu vou perguntar para você o seguinte: eu vou colocar a questão de prova, porque, sinceramente, eu acho que nenhum de vocês está aqui interessado em aprender melhoramento animal. Vocês querem passar na disciplina. Bom, dos tipos de dominância apresentadas, qual é a mais complexa de ser trabalhada e que, pessoal? Primeiramente, quem é mais fácil de ser trabalhado? O modo aditivo ou o modo não aditivo? Escrevam aí, que eu sei que vocês têm vergonha de falar. Aditivo. O aditivo, ele é mais fácil ou mais difícil de trabalhar? Mais fácil. Mais fácil. Mais fácil. E o não aditivo, por que que ele é difícil de trabalhar? Porque no modo não aditivo, o comportamento não é previsível. Dominância completa seria o mais difícil devido à dificuldade de diferenciação do genótipo por meio do fenótipo. Sim, correto. Exatamente isso, Olivia. Mas, assim, dos dois tipos de dominância, o mais complexo é a dominância completa. Mas, lembrando que a superdominância também tem um nível de dificuldade grande de se trabalhar. Por quê? Porque a gente já enraizou na cabeça que o animal o heterozigoto ele pode trazer prejuízo. E muitas vezes é difícil da gente conseguir trabalhar com uma superdominância. Porque muitas vezes o animal que tem um gene superdominante, a gente não consegue identificar de cara que aquela característica ela é expressa por superdominância. A gente sempre acha que o melhor é o homozigoto dominante. Então, a superdominância, ela também tem uma dificuldade grande de ser trabalhada, mas como Olivia mencionou, a dominância completa, ela também é muito difícil. Por quê? Em ambos os casos, o heterozigoto pode ser confundido com o homozigoto dominante. Então, às vezes, o animal que tem um fenótipo superior, eu posso achar que ele é homozigoto dominante, azão, azão. E não, ele é heterozigoto. Certo, pessoal? Então, a seleção baseada no fenótipo é prejudicada. O que é a seleção baseada no fenótipo? É a seleção baseada no que eu vejo. Então, eu olho para um animal e vejo que ele é superior. Só que no modo de ação gênica do tipo não aditivo, eu não tenho como garantir que os filhos dele também serão superiores. Então, a seleção baseada no fenótipo, ela é prejudicada. Certo, pessoal? Pessoal, eu vou ter uma aula também só para ensinar vocês linguagem genética, porque a professora Eulália, ela usa muito linguagem genética. Então, para vocês conseguirem colocar as coisas conseguir construir uma resposta efetiva sem que a professora Eulália olhe e veja um conceito equivocado. Por exemplo, vocês não podem dizer que quando um animal sofre uma mutação, um gene sofre uma mutação, se alterou os componentes genéticos do animal. Vocês têm que saber, por exemplo, o que é componente genético. É só um exemplo, tá, pessoal? Componente genético é adenina, timina, citosina e guanina. Isso é imutável. O que muda é a composição genética, não os componentes. São coisas diferentes. Entendeu? Eu vou ter uma aula só para falar sobre vocês sobre como construir as respostas da professora Eulália em uma linguagem genética, certo? Bom, agora que a gente viu as dominâncias e seus tipos, a gente vai ver a epistasia. O que é a epistasia? A epistasia é uma interação entre alelos
de diferentes loss. Ou seja, eu tenho um alelo no cromossomo 5 interagindo com um alelo no cromossomo 7. Ou seja, os dois alelos eles estão em locos diferentes e eles se alteram. Um alelo altera a expressão do outro. Eu gosto desse nome porque epistasia dá a ideia de que tem algo em cima de algo, já que a palavra epi significa estar acima ou em cima. Bom, eu vou ter o gene epistático e o gene hipostático. O que isso significa na prática? Um gene manda no outro, certo? Então, por exemplo, um gene, por exemplo, é chamado de gene precursor. Vamos dizer que esse gene precursor, vou colocar aí no chat, tá, pessoal? É o Ezinho, certo? Esse gene precursor, ele gera a coloração albina em coelhos. Ezinho. O que isso significa na prática? Significa na prática que qualquer combinação que vier depois de Ezinho, não importa. Se ele é Ezinho, Bzão, Ezinho, Bzinho, não importa. Quem manda é o Ezinho que vem na frente. Isso é uma característica da epistasia. Um gene comanda a expressão, de modo que o único jeito do alelo B se expressar é caso eu tenha um alelo Ezão. Aí fica Ezão, Ezinho, Bzão, Bzão. Nesse caso, o alelo Bzão ele pode se expressar. Mas em qualquer situação que eu tiver Ezinho ocupando um locus, o alelo B não pode se expressar. Por quê? Porque Ezinho é epistático, ou seja, se ele estiver presente, o coelho vai ser branco, ele vai ser albino, certo? Dúvidas sobre epistasia, pessoal? Alguém não compreendeu o conceito de epistasia? Não tenham vergonha de perguntar, tá, pessoal? Às vezes vocês ficam, ah, meu Deus, é uma coisa básica. Não é, nenhuma pergunta é idiota, certo? Bom, então a gente tem aqui um conceito de livro, tá? Eu não vou falar, porque sinceramente vocês não precisam, mas basicamente a epistasia ela é uma interação entre diferentes loci. Muito importante não confundir o conceito de loci com locus. Locus é onde um gene habita em um cromossomo. É o leito genético que um gene ocupa em um cromossomo, certo? Enquanto loci são os várias posições que os cromossomos eles podem disponibilizar para os genes, certo? Então, a ação epistática, a epistasia, ela vai ser uma interação entre diferentes loci. Na prática, em genes que estão em posições diferentes no cromossomo, certo? Eu dei uma volta toda só para falar isso. Em genes que estão em uma posição diferente nos cromossomos, tá, pessoal? Se alguém não sabe o que é cromossomo é um material genético altamente compactado, certo? É um material genético compactado, tipo assim, que não passa nem um fio de agulha. Samuel, Pode falar. licença, rapidinho. Tu poderia explicar novamente o conceito de losse? E eu acho que Darlana pediu no chat mais um exemplo de epistasia. Mais um exemplo de epistasia. Ok. Então eu vou falar sobre a cor de labradores, porque fica mais próximo de vocês, porque eu só falo de coelho. Mas olha, em labradores, a gente tem um cão dourado, né, pessoal? O que acontece? O cão dourado, ele tem um alelo recessivo, azinho, ok? O que isso significa na prática? Que azinho vai ser superior em qualquer situação. É esse gene que manda. Então, não importa se ele é azinho, bezão, ele ainda vai ser dourado. Ou se ele é azinho, desão,
Não importa. Quem manda é o gene A. E se o gene é azinho azinho, não importa o que vem depois. O animal ele vai ser dourado. Esse é um caso de epistasia na coloração de labradores, tá, pessoal? Esse caso de fato existe, eu não estou inventando. E aí o que acontece? Os outros genes, eles só vão poder se expressar em uma situação em que eu tenho um alelo dominante no gene A, certo? Então, se é azão, azinho, bezão, bezão, eu tenho um cachorro preto. Por quê? Porque o alelo B finalmente pôde se expressar, certo? Mas em qualquer outra situação em que eu tiver um azinho azinho, esse gene ele vai impedir o que vem depois. Compreendido, Darlana? Alguém me pediu para falar sobre o que é novamente locus e loci. Locus é a posição que o gene ocupa no cromossomo, certo? É como se fosse casa onde o gene mora. Então, por exemplo, eu tenho o gene MC1R, que é o gene que coordena a pelagem em todos os mamíferos existentes. Agora só falta o ornitorrinco não ter esse gene também, seria ótimo. Mas o MC1R, ele coordena todas as cores de pelagem que existem em todos os mamíferos vivos. Esse gene, ele está localizado no cromossomo 7, se eu não me engano. Então, esse local onde esse gene ocupa é denominado locus, é a casa do gene. O que é loci? Loci são as múltiplas posições que os genes podem ocupar nos cromossomos. Então, é como se fossem várias casas de um gene. Eu vou dar um exemplo que eu acho que você vai entender melhor. O locus é a casa do gene. Loci são as avenidas que integram essas casas. Então, o loci é como se fosse o bairro, entendeu? São as múltiplas posições que um gene pode ocupar em uma cadeia cromossomial ou cromossomo, certo? Certo, obrigada. Bom, pessoal, então, mais uma questão de prova e, sinceramente, pessoal, agora vocês entendem o porquê que eu queria dividir as turmas. Gente, não é porque eu sou chato, não é porque eu sou insuportável, quer dizer, tem, né? Mas é porque a didática para vocês é diferente, porque vocês não estão interessados em saber o melhoramento genético, não, eu quero que vocês passem na disciplina. Então, mais uma questão de prova aí para vocês. Diferença entre epistasia e dominância. Algum de vocês sabe me responder? Bom, pessoal, a epistasia é uma interação entre genes de diferentes locos, enquanto a dominância é uma interação entre genes do mesmo locus, certo? Não se preocupe que isso aqui está tudo escrito no slide, certo? Caso vocês queiram copiar, aí é isso. Eu particularmente não gosto de usar o conceito intralocus e interlocus, mas é mais porque eu discordo do autor, porque eu não acho que esse conceito ele é entendido pelos alunos. Eu não uso o termo interlocus e intralocus, porque eu acho que fica difícil de imaginar. Mas vocês entenderam qual a diferença de dominância e epistasia, certo? Bom, então aqui, tá? Dominância é a interação entre alelos do mesmo locus e a epistasia é a interação entre alelos de locus diferentes, certo? Bom, então agora a gente vai trabalhar o teorema de Hardy-Weinberg, né? Coisas que vocês meio que já sabem, mas eu quero dar um boost no que vocês já sabem, certo? Então, o teorema de Hardy-Weinberg, ele diz que as frequências alélicas serão constantes de geração em geração se certas condições estiverem em equilíbrio.
Bom, pessoal, é basicamente o que o teorema de Hardy-Weinberg diz. Só que deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Equilíbrio de Hardy-Weinberg é diferente de equilíbrio populacional. Embora eu não tenha colocado isso no slide, porque eu acabei esquecendo. Mas o equilíbrio de Hardy-Weinberg diz que o quê? Ela não deu essa parte ainda? Certo, então eu vou pular para uma parte que vocês já conhecem, pode ser? Mas se vocês não se importarem, eu posso dar aula também. O que que você acha, Letícia? O que que vocês acham? Por mim, pode ser. Porque assim, vocês já viram isso, né? E qualquer coisa, pessoal, eu não tenho problema em repetir, tá? Porque vocês já vão com a cabeça aberta, certo? Bom, então agora a gente vai falar sobre o teorema de Hardy-Weinberg, que diz que as frequências alélicas serão constantes de geração em geração, ou seja, um equilíbrio se certas condições estiverem presentes. Bom, pessoal, o teorema de Hardy-Weinberg diz que as frequências alélicas e genotípicas serão constantes de geração em geração. Mas, para uma população estar em equilíbrio, basta que as frequências alélicas não se alterem, certo? Então, por exemplo, se você pegar uma questão de verdadeiro ou falso e perguntar, por exemplo, as, se tiver lá escrito, as frequências alélicas e genotípicas, elas não se alteram em equilíbrio populacional. Isso, pessoal, é falso. Para uma população estar em equilíbrio, basta a frequência alélica não mudar, certo? Frequência genotípica ela pode alterar à vontade. O que não pode mudar de forma alguma é a frequência alélica para o equilíbrio populacional. Agora, para o equilíbrio de Hardy-Weinberg, não. As frequências alélicas e genotípicas devem permanecer iguais. Compreendido, pessoal? Que o conceito de equilíbrio de Hardy-Weinberg é diferente do conceito de equilíbrio populacional. Só que o teorema de Hardy-Weinberg, ele é um teorema que precisa acontecer algumas coisas impossíveis para que ele venha a ser real, certo? Então, para o teorema de Hardy-Weinberg acontecer, eu tenho que ter uma população infinitamente grande. Isso eu não vou explicar para vocês o porquê, porque sinceramente não, vocês não vão usar, mas a população ela deve ser infinitamente grande. O acasalamento ele deve ser pamítico. Por que, que o acasalamento deve ser pamítico? Para não beneficiar nenhum alelo. Então, o alelo azão não tem vantagem sobre o alelo azinho no acasalamento, e o alelo azinho não tem vantagem sobre o alelo azão quando o assunto é reprodução, especificamente quando o assunto é reprodução. Todos os genótipos devem estar presentes, ou seja, eu tenho azão, 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 azinho e azinho, azinho. A ausência de migração, mutação, seleção e oscilação genética, certo? Ou seja, fatores evolutivos. Machos e fêmeas devem ser equivalentes, ou seja, se eu tenho uma população de 100 animais, 50 devem ser machos e 50 devem ser fêmeas. E a frequência parental inicial deve ser de metade, metade, ou seja, metade o alelo dominante e metade o alelo recessivo. Pessoal, eu ordeno, quer dizer, eu recomendo que vocês façam a leitura da apostila, né? Vocês viram que a apostila foi reformulada, principalmente porque eu não achava uma leitura científica didática para uma disciplina de melhoramento animal. Eu tinha conversado com a professora Eulália, inclusive, eu tinha conversado com ela também sobre a questão de algumas questões que eu não acho, sabe, aplicáveis na veterinária. Eu acho que deveriam haver mais conceitos aplicados a, de fato, coisas que acontecem. Porque, sei lá, eu acho que algumas questões elas ficam meio que fora e vocês acabam não gostando da disciplina. Bom, então agora a gente vai estudar os fatores evolutivos. Os fatores evolutivos, como eu já mencionei aqui atrás, são migração, mutação, seleção e oscilação genética. Fiquem tranquilos, porque eu vou explicar cada um deles. A gente vai ter os processos
sistemáticos e os processos dispersivos. Eu gosto de lembrar dessa forma. Sistemático tem SM, ou seja, eu sei que tem seleção e migração. Já dispersivos termina com os, ou seja, oscilação genética. Ah, Samuel, mas sistemáticos também termina com os. Bom, mas ele não tem SM, né? Enfim, a gente vai ter nos processos sistemáticos migração, mutação e seleção, e nos dispersivos oscilação genética. Bom, migração ou emigração de animais basicamente é a entrada ou a saída de animais de uma população. Pessoal, hoje eu não vou trabalhar os cálculos com vocês, tá? Quando a migração não causa mudança nas frequências alérgicas. Vocês sabem me dizer? Ó, vamos supor que eu tenho uma população de 1 milhão de cabeças de gado. Quando é que a minha população, é, quando é que a migração não vai causar diferença nas frequências alélicas? Frequência alélica, pessoal, é basicamente o seguinte: eu tenho X animais com alelo azão e X e Y animais com alelo azinho. É em relação à quantidade, certo? Quando é que a migração não vai causar mudança nas frequências alélicas? Isaac, Isaac, pega um copo de água para mim, por favor. Quando o animal possui variabilidade genética, não. Mas você está no caminho certo, Olivia. Você está no caminho certo. Porque com variabilidade genética, você quis dizer que o animal ele é heterozigoto, não é isso? Então, vou responder essa pergunta. Quando o número de imigrantes é desprezível em relação à população. Então, se eu tenho 1 milhão de animais e um animal homozigoto dominante chegou na minha população, agora eu tenho uma população de 1 milhão e 1 animais. Esse animal que entrou altera as frequências alélicas de forma significativa? Não. Por quê? Porque ele é muito pequeno em relação ao outro, os outros. Ele é desprezível em relação à população. E quando as frequências alélicas dos migrantes forem iguais às da população nativa. Ou seja, se eu só tenho animais heterozigotos na minha população, azão, azinho, e chega 1.000 animais que também são azão, azinho, a população não muda. Certo? A frequência alélica não muda. Vou dar outro exemplo para que vocês não se confundam. Se eu tenho uma população que a frequência do alelo azão é 0,8, ou seja, 80% dos animais têm o alelo azão, e a frequência do alelo azinho é 0,2, certo? Ou seja, 20% dos animais têm o alelo azinho. Se chegar outra população com a mesma frequência, 0,8 e 0,2, essa população não vai alterar a frequência alélica. Por quê? Porque quem está chegando é exatamente igual a quem já está ali. Certo? Vocês entenderam? Eu espero, viu? Bom, então aqui tem um exemplo didático, caso vocês não tenham entendido, que eu gosto de separar os animais por cores, certo? Então aqui a gente tem animais cinza. Se todo mundo é cinza e chega um animal cinza, a frequência alélica não muda, certo? Agora, se todo mundo é cinza e do nada chega um animal preto, percebam que a cor ela se alterou um pouco, certo? Então, animais heterozigotos, se eu tenho uma população só de animais heterozigotos, se quem estiver chegando também for heterozigoto, não faz diferença, certo?
mas não caiam nessa de só heterozigotos. Pode ser também que a frequência allélica ela seja igual à que já está lá. Então, se a frequência é 0,8 e 0,2, se quem entrar também for 0,8 e 0,2, faz diferença, certo? Bom, agora a gente chega a uma coisa mais grossa. Inclusive, o cálculo de mutação é uma coisa maluca. É uma coisa que a gente não trabalha na disciplina, mas na citogenética trabalha. Bom, pessoal, mutação, conceito assim da mutação de livro, mutação é a mudança súbita e herdável do material genético, certo? Lembrando que, pelo amor de Deus, não coloque que mutação é a mudança do componente genético, por favor. É a mudança do material genético. Ou merda, meu fone cai. Enfim, mutação é a mudança súbita e herdável do material genético, certo? As mutações, elas podem ser não recorrentes ou recorrentes, certo? A mutação ela é não recorrente, eu tenho poucas consequências nas frequências gênicas, certo? Porque essa mutação ela traz pouca vantagem seletiva ao indivíduo com o alelo mutante. Samuel, o que isso significa na prática? Significa dizer que essa mutação ela não dá vantagem ao animal mutante, certo? Enquanto as mutações recorrentes, elas vão acontecer quando a mutação ela dá algum benefício ao animal mutante, de modo que aquela característica se fixa na população, certo? Então, por exemplo, existem pessoas de pele escura e de pele clara, certo? Por que as pessoas têm pele clara se inicialmente, provavelmente, todos nós viemos da África e todos nós um dia supostamente fomos negros, certo? Tivemos pele escura. Bom, pessoal, isso aconteceu por fatores evolutivos, porque ao longo do tempo, quando o homem foi descobrindo novos territórios, o ambiente cujo qual ele estava exposto também mudava. Então, se eu sou mais claro em um ambiente que tem menos incidência solar, eu absorvo mais vitamina D do que quem tem pele escura, entendeu? Então, a mutação, ela só se torna recorrente, algo recorrente é uma coisa que você vê com uma certa constância. A mutação, ela só se torna recorrente se o indivíduo mutante tiver algum benefício em relação à sua vantagem adaptativa, certo? Mais uma vez, o exemplo da nossa pele, que ela pode ser clara ou escura. E essa parada que eu estou dizendo, de fato, é verdade na genética. Inclusive, uma curiosidade para vocês: os olhos azuis, eles não pertencem à raça ariana, como Hitler achava. Na verdade, os olhos azuis todos os olhos azuis, eles vêm de um único homem que era negro. Bizarro isso, né? Enfim, vou parar de falar essas curiosidades que ninguém tem interesse e vou voltar para a aula. Bom, então aqui a gente tem alguns conceitos sobre mutação, que é uma conclusão que eu acho interessante. Apenas as mutações gênicas recorrentes elas são importantes para provocar alterações nas frequências gênicas. As mutações elas vão ser muito raras, então vão ser necessárias muitas gerações para que ocorram alterações de fato relevantes, certo? E elas só vão conseguir se fixar na população se as mutações oferecerem vantagens adaptativas aos indivíduos. A mutação ela vai ocorrer aleatoriamente. Mas, Samuel, não existem agentes mutagênicos? Existem. Mas esses agentes mutagênicos eles vão atingir os genes aleatoriamente, certo? Então, as mutações elas são aleatórias. Genes mutantes, em geral, são recessivos e deletérios, certo? Deletério é uma coisa que tem valor adaptativo baixo, ou seja, esse animal ele teria dificuldade de sobreviver em uma situação comum. Por exemplo, existe jacaré albino.
Se o jacaré é albino, ele tem uma alta chance de tomar um sol na pele e ter um câncer. Bom, as mutações elas têm importância nenhuma para o melhoramento animal, mas a professora Eulália já chegou a colocar algumas questões, certo? Gente, pelo amor de Deus, lembrando, qual a importância da mutação? A mutação, ela é a fonte da variabilidade genética. Ou seja, por que que um animal é preto e por que que um animal é branco? Porque houve uma mutação que se fixou na população com aquela característica, certo? Então, qual a importância da mutação? A mutação é a mãe da variabilidade genética. É ela que faz um animal ser diferente do outro, certo? Se não fossem as mutações, todos nós seríamos iguais em relação a alguns genes, certo? Vocês compreenderam sobre mutação? Bom, então aqui a gente tem mutações, normalmente tem efeito deletério. Aqui a gente consegue observar a trissomia do cromossomo 21. Aqui está o cariótipo de uma pessoa que tem síndrome de Down. A gente pode observar que eu tenho 3 cromossomos aqui na posição 21. E essa característica ela é deletéria. Mutações normalmente têm efeito deletério. E aqui a gente pode observar a polidactilia em humanos, que é uma mutação que acontece lá no cromossomo 7, e o gene GLI3, mas varia, tá? Normalmente ele, mas no pé é outro gene. Quando a mutação terá efeito significativo nas frequências alélicas, pessoal? Eu falei isso, eu quero ver se vocês estão atentos. Quando trouxer benefícios, mas benefícios em relação ao quê? É importante falar isso. Benefícios no sentido de fornecer ao animal algum tipo de vantagem. Isso, vantagem em relação ao ambiente ou vantagem em relação à produção. Ou produção não, em relação à sobrevivência, certo? Então, a mutação, para causar um efeito significativo, ela deve estar associada a outro fator, seleção. Então, eu tenho uma absoluta certeza que vocês já ouviram falar sobre seleção natural, que foi uma teoria proposta por Charles Darwin no ano de 1894, eu acho, enfim. A gente tem que a seleção natural é a pressão que o ambiente exerce sobre uma população, certo? E os animais que sobrevivem são os animais mais adaptados. Basicamente, a seleção natural é a sobrevivência e a fixação dos animais mais adaptados, certo, pessoal? Então, o que, que vai acontecer? A mutação ela vai alterar as frequências alélicas quando ela se tornar relevante na população, certo? Quando ela trouxer vantagem adaptativa para o indivíduo mutante. Gente, por favor, não esqueçam o conceito de mutação recorrente e não recorrente, porque Eulália, ela gosta que você coloque na prova, tipo assim, ah, a população, a mutação, ela só vai ter efeito sobre as frequências alélicas quando ela se torna recorrente. E quando ela se torna recorrente? Quando ela traz alguma vantagem no sentido adaptativo para o animal, certo? Essa reunião vai ficar gravada se o computador aguentar rodar o OBS. Eu espero que ele aguente. Enfim, então, aqui a gente tem um coelho das neves, tá, pessoal? Tudo meu tem que ter um coelho, pessoal. Desculpa, é meu hiperfoco. Então, vocês já se perguntaram às vezes o porquê que os animais do Ártico eles têm uma coloração branca? Porque, pessoal, esses animais eles conseguem se esconder dos predadores. Mesma coisa, lepos europeus, que no caso é a lebre do Ártico. A lebre do Ártico e o coelho do Ártico, eles são brancos. Essa cor deles traz alguma vantagem adaptativa porque eles podem se esconder no ambiente dos predadores, certo? Então, isso trouxe uma vantagem para os indivíduos que tinham
uma pelagem mais clara, certo? Bom, então agora a gente vai falar sobre a oscilação genética. A oscilação genética, como um conceito de livro, são flutuações aleatórias em uma população. Mas naquilo que a gente de fato quer, é uma coisa que não é migração, mutação ou seleção, mas é um fator natural, tá, pessoal? Então vamos supor que eu tenho uma população com 100 ratos e acontece um terremoto no Haiti e morrem 50. Isso é uma oscilação genética. Ou então eles desenvolvem uma doença e eles simplesmente morrem por um fator aleatório. Isso é oscilação genética. Mas tem outras coisas que são oscilação genética que eu quero que vocês saibam e que a professora Eulália cobra em prova, tá? Populações pequenas são mais afetadas por oscilação genética. Vamos supor que eu tenho uma população com 100 animais, certo? Uma população com 100 animais e morrem 10 animais. Isso é relevante, pessoal? Eu tenho 100 animais e morrem 10. Quantos por cento da população morreu? 10%, né, pessoal? E, assim, 10% da população é muita gente. Tipo, é muita gente mesmo. É muito rápido. Então, umas pequenas populações, elas são mais afetadas por oscilação genética porque cada indivíduo é estatisticamente mais relevante. Ou seja, se eu tenho uma população de 100 animais, se morre 10, poxa, é 10% da população que foi de vaca, certo? O que torna mais provável a alteração das frequências alélicas, visto que uma pouca quantidade de indivíduos afetados pode afetar significativamente as frequências alélicas, certo? Pessoal, eu não vou dar essa aula toda hoje, tá? Podem. Eu sei que vocês devem estar cansados. Bom, aqui está um exemplo de livro que a professora Eulália gosta, mas eu vou deixar esse texto aqui só no slide. Eu vou explicar boca a boca para vocês, eu não vou ler ele, pode ficar tranquilos. Mas depois, quando vocês estiverem olhando o slide, eu quero que vocês leiam, porque ela vai colocar isso na prova, é certeza. Enfim, outra situação em que a oscilação genética ela é importante, vamos supor o seguinte: eu tenho uma grande população que tem todos os genótipos, azinho, azinho, azão, azão e azão, azinho. E uma pequena população que também tem os mesmos genótipos, homozigoto recessivo, homozigoto dominante e heterozigoto. Em uma Samuel, grande. Pode falar. Darlana levantou a mão e Olivia pediu para repetir o que é oscilação no chat. Oscilação genética são flutuações aleatórias na população dos animais. Ou só nas populações, né? Porque população é ser humano também. Apesar de que o equilíbrio de Hardy-Webb não se aplica aos animais ou aos seres humanos, certo? Mas o conceito de oscilação genética são flutuações aleatórias na população. São coisas que basicamente é tudo que não é mutação, migração ou seleção. São coisas aleatórias. Então é um terremoto, é uma doença que acomete a população, entendeu? Bom, então, voltando a falar o porquê que a oscilação genética atinge mais populações pequenas, aqui eu tenho um exemplo que a professora Eulália até me deu um ponto extra porque eu falei sobre isso. É por isso eu vou passar esse bizu para vocês também. Bom, em uma grande população, se um animal heterozigoto cruza com outro animal heterozigoto, podem nascer animais de todos os genótipos. Só que numa pequena população, se um animal heterozigoto cruza com outro animal heterozigoto, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Podem nascer só animais azão-azão ou só animais azinho-azinho. Ou seja, existe a probabilidade da gente extinguir um alelo. Então vamos supor que eu tenho uma população constituída de dois animais e os dois são heterozigotos. Um é azão-azinho
e o outro é azão-azinho também. Eles podem acabar extinguindo o alelo ao longo das gerações, porque se eles se cruzarem, pode nascer só azão-azão ou só azinho-azinho. E quando esses dois animais forem reproduzir, né, eles vão acabar extinguindo um alelo, porque os animais serão todos homozigotos, ou homozigoto dominante ou homozigoto recessivo. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Que às vezes eu falo uma coisa e na minha cabeça vocês entenderam. Ficou claro, pessoal? Por que pequenas populações elas são mais atingidas pela oscilação genética? Pessoal, ok. Então, quais são fatores que alteram o equilíbrio de Hardy-Weinberg de maneira mais relevante? Qual vocês acham aí? Todas essas questões são questões de prova, tá, pessoal? Eu não faria vocês Mas perderem tempo. Hum? vou falar o tamanho da população, principalmente. O tamanho da população. O que mais? O tamanho da população, ele afeta o equilíbrio de Hardy-Weinberg, mas assim, vamos pensar comigo, se eu só tenho macho na população, e aí? Isso afeta também a população, porque não tem reprodução, né? Então, quem altera mais a frequência alélica é o acasalamento não ser ao acaso, né? E as mudanças alélicas devido às forças evolutivas, mutação, migração, seleção e oscilação genética, certo? Tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, mas o acasalamento não ser ao acaso é uma das coisas que mais acomete o equilíbrio de Hardy-Weinberg, porque se tiver um animal que é beneficiado sobre outro na reprodução, esse animal ele vai se reproduzir muito, muito mais do que os outros. E aí se torna uma competição injusta. E isso altera o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Porque o equilíbrio de Hardy-Weinberg diz que o alelo dominante e o alelo recessivo devem ter o mesmo valor. Então, se eu tenho um animal que é homozigoto dominante e ele tem vantagem quando o assunto é reprodução, quando a gente trata de um animal que é homozigoto recessivo, então esse animal ele vai afetar muito significativamente o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Pessoal, não se preocupem, tudo isso aqui vai ficar gravado, tá? E também tem os slides, para que vocês possam estudar. E não esqueçam da apostila, né, pessoal? Porque não fiz 65 páginas à toa. Eu e Siqueira, né, no caso. Siqueira também me ajudou. Mas basicamente quem escreveu a apostila fui eu. Ele ficou organizando as imagens. Bom, então, a importância de eu estudar a porra dessa coisa de equilíbrio de Hardy-Weinberg se eu não tenho nenhuma população que é infinitamente grande? Eu não tenho nenhuma população que tem machos e fêmeas igual. Isso não existe nem no quinto dos infernos. A importância de eu estudar isso aqui. Se nenhuma população atende o equilíbrio de Hardy-Weinberg, então, o que acontece? O equilíbrio de Hardy-Weinberg ele vai servir para explicar o comportamento genético de uma população, quando essa se encontra em fatores, quando essa se encontra em fator livre de fatores evolutivos. Ora, mas toda a população ela está submetida a fatores evolutivos. O que são fatores evolutivos? Migração, mutação e seleção. O que não ocorre em populações reais, né, pessoal? Toda a população ela é sensível aos fatores evolutivos. Só que o que a gente tem que saber? O melhoramento genético animal busca tirar uma população do equilíbrio. A gente desloca ela no sentido da evolução genética, certo? E, sob esse viés, a gente compreende que o equilíbrio de Hardy-Weinberg ele é estudado no melhoramento animal porque ele serve como uma referência teórica para identificar desvios genéticos em populações e avaliar a eficácia de programas de melhoramento, certo? Então, basicamente, você prefere ter nada ou você prefere ter uma moeda de R$ 1? Eu prefiro ter uma moeda de R$ 1 do que não ter nada.
Samuel, qual é a analogia? Eu não entendi. O equilíbrio de Hard-Wember, ele serve como uma base, porque trabalhar com populações muitas vezes é um tiro no escuro. Então, é melhor eu ter o equilíbrio de Hard-Wember do que eu não ter, porque ele serve como uma referência teórica para que eu identifique os desvios genéticos. Normalmente, quando a gente vai trabalhar com uma população em um rebanho, a gente presume que aquela população já está em equilíbrio e o nosso objetivo como melhorista é tirar aquela população do equilíbrio. Isso tudo hipoteticamente e teoricamente, tá, pessoal? Obviamente não existe nenhuma população do mundo que esteja em equilíbrio. Bom, aqui a gente tem uma questão que também é de prova, eu vou ler ela aqui para vocês. O processo de melhoramento genético, o processo de melhoramento genético era para ser no processo. As características que sofrem ação gênica do tipo não aditivo são as mais difíceis de serem melhoradas. Correto? Correto. Quando existe ação de dominância entre os alelos, o cálculo das frequências alélicas deverá ser iniciado pelos indivíduos possuidores do alelo dominante. Eu não vou falar sobre isso aqui para vocês agora, tá? Esquece. O teorema de Hardy-Wember só se aplica em populações de regime pamítico. Pessoal, pamítico significa dizer que o acasalamento ele é ao acaso, é aleatório. É isso, pessoal? Correto também. Quando a população estará em equilíbrio genético quando as frequências alélicas e genotípicas se mantiverem constantes ao longo da geração, tá certo? E aí, pessoal? Eles vão me dar vácuo mesmo, velho. Olivia reagiu. É porque não aparece. Mas ela reagiu com um sim. Não é correto. O conceito de equilíbrio genético é diferente do conceito de equilíbrio de Hardy-Weinberg. Para o equilíbrio genético, basta que a frequência alélica não se altere. Então, por exemplo, se a parental é igual a F1, gente, para quem não sabe, parental são a geração mãe, a geração que deu origem às outras, certo? Então, se a geração parental for igual à geração dos filhos da parental, ou seja, parental e F1, basta, a população está em equilíbrio. Se a frequência da parental for igual à frequência da F1, você está em equilíbrio, certo? Samuel, e a frequência genotípica? A frequência genotípica não importa no equilíbrio, não importa. A frequência genotípica pode alterar à vontade. Para o equilíbrio populacional, as frequências alélicas é que são importantes, certo? Todo desvio nas frequências alélicas de uma geração para outra resultará em equilíbrio. Isso é verdade? Pessoal, pessoal, é exatamente isso. A frequência alélica ela é muito mais importante do que a frequência genotípica quando a gente fala de equilíbrio populacional, certo? Para uma população estar em equilíbrio, basta a parental ser igual a F1, certo? Mas todo desvio da frequência alélica vai resultar em desequilíbrio, certo? A migração de indivíduos heterozigotos só terá efeito de alteração sobre o equilíbrio se a população apresentar frequências diferentes de 0,5. Essa eu vou deixar vocês lerem porque eu tenho um probleminha de visão, tá, pessoal? Aí vocês leem aí e digam.
verdadeiro ou falso. Pessoal, essas questões, elas de fato são difíceis, tá? Se que eu lá ela fica dizendo, mas como é que foi que você errou uma coisa tão fácil? É o jeito dela, pessoal. Mas essas questões, elas são de fato difíceis. Para uma pessoa que não entende a genética básica, sabe? Porque no nosso curso a gente não tem um, algo de genética de fato legal. Não existe. Mas eu não vou explicitar o porquê. Bom, enfim, pessoal, é verdadeiro, tá? A migração de indivíduos heterozigotos só terá efeito de alteração sobre o equilíbrio se a população apresentar frequências diferentes de 0,5. Samuel, por quê? Porque o indivíduo heterozigoto, ele é metade azão e metade azinho, entenderam? Então, se a população ela tem uma frequência de 0,5 e está chegando só heterozigoto lá, não faz diferença. Entendeu? Porque ele é metade azão e metade azinho. Então, ele não altera a frequência alélica quando a frequência alélica é igual a 0,5. Tudo bem, pessoal? Então, deixa eu fazer o somatório aqui. 1, 2, 4 também é. 8 não é. 16, 32. Alguém com calculadora aí? Não, mas eu acho que eu consigo fazer. 1 mais 2 mais 8 mais 16 mais 32. Sobe 3, vai o 2, dá 53. O resultado é 53, pessoal, desse somatório. Ah, tá um número aqui embaixo. Agora que eu percebi, ô burro, gênio. Pessoal, vocês estão cansados? Vocês estão cansados, pessoal? Se vocês estiverem, a gente pode parar por aqui, certo? Porque a minha intenção não é encher a cabeça de vocês, para vocês ficarem bem tranquilos e nem assustar o pessoal que está pagando a disciplina agora, pela primeira vez, certo? Então eu vou parar de gravar.